Boa tarde, sejam bem-vindos todos e todas. Este é o quarto webinar comemorativo da celebração de 50 anos do CLAP. Especialmente este ano, onde o Centro Latino-Americano comemora 50 anos de vida, convidamos outro Centro Pan-Americano para estar conosco. Neste webinar, temos a presença de BIREME, que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. E teremos a presença do nosso querido colega Diego Gonçalves. Nesta reunião, nós procuramos trazer a vocês mais do que um trabalho conjunto que este centro realiza. Também queremos trazer respostas a uma questão que a todos nos preocupa. Vivemos numa pandemia, num momento de muita desinformação e muita dificuldade de acessar informações de qualidade e baseadas em boa evidência. Por isso, nós achamos que era o momento de que o CLAP e a BIREME, reunidos, construíssem um espaço de discussão, como teremos hoje, onde nós vamos mostrar tanto a nova BVS de perinatologia, que é uma cooperação entre o CLAP e a BIREME, fazendo com que todas as informações nesta área da saúde da mulher, saúde das crianças e saúde reprodutiva estejam ao alcance daqueles que tomam as decisões e dos profissionais da saúde e do público em geral. Há uma qualidade nestas informações, algo que nós da OPS, do CLAP e da BIREME dizemos que somos curadores da informação. Nós procuramos, como acontece com os museus, com seus curadores, que procuram a melhor obra, a que vai trazer um impacto maior, a que vai mostrar o melhor momento da arte. Nós também trabalhamos para a arte da ciência. Hoje também trazemos uma novidade, uma vitrine de conhecimento da saúde da mulher e do recém-nascido no momento da pandemia. Nesta reunião, vamos ter então os especialistas da BIREME e do CLAP apresentando a vocês todos esses tópicos. Agora eu tenho o prazer de lhes apresentar o diretor adjunto da OPS, Dr. Jarbas Barbosa, que vai falar sobre a questão, sobre a reunião, a temática da reunião e a importância da infodemia na nossa região neste momento de Covid. Com a palavra, então, Dr. Jarbas. Boa tarde. É um grande prazer e honra participar neste quarto webinar comemorativo dos 50 anos do Centro Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e Reprodutiva, da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, conhecida por todos vocês como CLAP. Antes de mais nada, quero agradecer os 4 expositores de alto nível que teremos hoje conosco. Doutora Lilia Carlot, da BIREME, o engenheiro Ernesto Spinacchi, que durante vários anos foi encarregado da rede Lilacs na BIREME, é colaborador do Cielo desde 2013 e dirige uma construtora que presta serviços em projetos de informação a várias instituições no Uruguai. O Dr. Rodolfo Gomes Ponce de León e a química farmacêutica Thais Foster, ambos do CLAP. Também damos as cordiais boas-vindas a este seminário às autoridades e ministérios da saúde, ao Dr. Andrés de Francisco Serpa, diretor do Departamento de Família, Promoção da Saúde e curso de Vida da OPS, ao Dr. Diego Gonçalves Matin, diretor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, BIREME, a doutora Suzane Serruja, diretora do CLAP, e a todos os participantes e nossos colegas nos escritórios da OPS nos países e no CLAP.
Como mencionei já, este seminário web é uma parte de uma série de webinars realizados por motivo da celebração de 50 anos do CLAP, centro que contribuiu continuamente para a melhora da saúde materna perinatal da região das Américas. O propósito deste seminário é refletir sobre a geração e a difusão da informação sobre saúde focada nas evidências científicas, tendo como objetivos discutir alguns aspectos do impacto da pandemia pela Covid-19 na geração e difusão de informações científicas e apresentar a nova interface da Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, perinatal e a vitrine do conhecimento sobre saúde da mulher e a Covid-19. Os expositores falarão sobre o impacto da infodemia causado pela Covid-19, as propostas e sugestões, as dificuldades geradas para a obtenção da evidência científica e também para a difusão e tradução na prática. Este seminário vai dirigido a profissionais e estudantes da área de saúde e de documentação científica, especialmente aqueles ligados à área da saúde materna, neonatal, sexual e reprodutiva e a outros profissionais interessados no assunto. Nos últimos 50 anos, a geração e difusão de informações científicas sofreu mudanças significativas, especialmente na área da saúde. A introdução das novas tecnologias da informação possibilitou um aumento vertiginoso do volume de publicações científicas e uma grande variedade de formatos de apresentação e difusão. Em 1998, a Bireme criou a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, um modelo cuja estratégia e plataforma estão orientados à gestão de informações e ao conhecimento em saúde na América Latina e no Caribe. A BVS é uma rede de redes construída colaborativamente sob a coordenação da Bireme. O CLAP uniu-se à rede da BVS em 2000, com a criação da BVS perinatal dedicada à saúde do recém-nascido, da mulher e saúde reprodutiva. Dessa maneira, o conhecimento gerado no CLAP, em colaboração com os países também, além de outras fontes confiáveis de informações, fica acessível para leitores da região e de outros continentes. Durante os últimos meses, devido à pandemia pela Covid-19, a difusão das informações sobre saúde foi amplificada a níveis jamais vistos e com alguns efeitos colaterais inesperados. No editorial do The Lancet, de agosto, destaca-se a preocupação pela perda de confiança nas instituições e sobre os problemas de saúde causados pela infodemia. Não só estamos lutando contra uma pandemia, estamos lutando contra uma infodemia. O diretor-geral da OMS, numa conferência de segurança 2020, disse que as notícias falsas, a desinformação se tornaram algo frequente nas redes, na era das redes sociais, e dispararam desde o início da pandemia Covid-19. Esta situação é muito preocupante porque mina a confiança nas instituições e programas de saúde. Uma declaração conjunta das agências das Nações Unidas, entre elas a OMS, dá ênfase no efeito que a informação errônea e falsa pode causar na saúde física e mental das pessoas, como pode aumentar os estigmas e ameaçar as prestações de saúde nos países. Na Assembleia Mundial da Saúde de maio de 2020, os Estados-membros da OMS aprovaram a resolução 76.1 sobre a resposta à Covid-19. Na resolução se reconhece que gerir a infodemia é uma parte crucial do controle da pandemia Covid-19. Faz-se então uma convocação aos Estados-membros para que proporcionem conteúdo fiável sobre a Covid-19, adotem medidas para anular essa informação errônea e falsa e aproveitar as tecnologias digitais em todos os aspectos de resposta.
Também faz uma convocação também às organizações internacionais para que combatam a informação errônea e falsa na esfera digital, trabalhem para evitar que as atividades cibernéticas danosas minem a resposta sanitária, apoiando a facilitação de dados de base científica para a população. Para enfrentar esse problema, a Organização Mundial da Saúde publicou em abril passado um documento técnico que é um relatório da reunião de consulta global sobre o manejo da infodemia pela Covid-19, realizada nos dias 7 e 8 desse mês. Os princípios da estratégia se baseiam em 4 pilares. Primeiro, as intervenções e mensagens devem estar baseadas na ciência e na evidência. Segundo, esse conhecimento deve ser traduzido para mensagens de mudanças de comportamento que possam ser implementadas. Terceiro, os governos devem chegar às comunidades-chave para entender as suas preocupações e as suas necessidades de informação. E, finalmente, quarto lugar, deve-se informar as associações estratégicas com as redes sociais e as plataformas tecnológicas e as partes interessadas. O documento apresenta uma estrutura com 5 áreas de ações e propõe 50 ações para o tratamento da infodemia e a emergência sanitária. A folha informativa número 5 da OPS entende a infodemia como a desinformação, e a desinformação na luta contra a Covid-19 é um documento de referência escrito em linguagem clara com o objetivo de explicar como a infodemia e a desinformação colaboram para piorar a pandemia, dificultando a busca de frentes de orientação confiáveis, afetando o estado de ânimo das pessoas, afetando os processos de tomada de decisões, a falta de controle de qualidade das publicações e a ausência de critérios de seleção daquilo que se publica na web, na internet. Em junho desse ano, a OMS iniciou formalmente uma conversa sobre efeitos globais e tratamento de infodemia com seu primeiro congresso de infodemiologia, convocando especialistas de diversas origens, cientistas e políticos, para trocar imediatamente as informações médicas e científicas fora dos círculos de especialistas antes de terem sido examinadas a fundo. Por exemplo, pré-impressões pode ser perigoso, especialmente numa pandemia. Uma pandemia é algo que tem uma rápida evolução, onde os profissionais da saúde vêm aprendendo constantemente e contribuindo para os ajustes dinâmicos das políticas governamentais. Como em todas as patologias, é fundamental manter a vigilância, imunizar, tratar e minimizar as sequelas dessa infodemia. Para isso, os governos, as agências, as instituições de saúde, a academia, o público e os profissionais que estão na linha de frente devem poder contar com informações confiáveis. As iniciativas focadas no estabelecimento de princípios para a geração, o tratamento, a análise crítica e a publicação de evidências devem ser estimuladas para chegar de forma adequada a seus destinatários. Assim, poderemos gerar um processo de imunização contra a desinformação e proteger a saúde das populações dos danos que podem causar. Na nossa região, a OPS vem trabalhando há mais de 50 anos na coleta, análise e difusão de informações de qualidade consolidadas desde 1998 através das bibliotecas virtuais de saúde. Nesse sentido, o CLAP, junto com a BIREME, mantém a BVS perinatal e lançam a vitrine do conhecimento, saúde da mulher e do recém-nascido em tempos de Covid-19. Esperamos que este seminário web possa ajudar a compreender melhor este fenômeno e apresentar propostas para reduzir o seu efeito prejudicial sobre a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. Novamente, sejam muito bem-vindos todos. Se o Diego estiver pronto para dar as suas palavras iniciais e para apresentar aos nossos convidados, eu passaria a palavra a Diego
Diego faria a gentileza de se apresentar o trabalho que a nossa cooperação conjunta faz, apresentar os convidados de hoje e depois voltamos com o vídeo do CLAP e as palavras do diretor adjunto da OPS. Com a palavra, Diego. Muito obrigado, Suzana. Podem me confirmar que estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo muito bem. Muito bem, em primeiro lugar, eu gostaria de me unir aos parabéns que todos enviamos a vocês pelo 50º aniversário do CLAP, como você mencionou muito bem, um centro, 3 centros especializados em da Organização Pan-Americana da Saúde, neste caso, representando a BIREME como parte do Departamento de Evidência, Inteligência e Aparação em Saúde, coordenado pelo Dr. Sebastião Garcia, que manda suas saudações especiais também a todos os participantes deste evento. É para nós um prazer participar, estar aqui e acompanhar este seminário dirigido a um dos tópicos que hoje está, digamos que, na voz de todos os que trabalhamos em saúde, que é a questão da infodemia, sobretudo em momentos de pandemia. Para fazer as nossas apresentações, vamos ter hoje 4 conferencistas. A primeira será a Thais Foster, que vai apresentar a questão da vitrine de conhecimento e a nova interface da BVS perinatal. Thais é químico-farmacêutica, especializada em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Tem um mestrado em Ciências da Informação pela Universidade de Londres e é licenciada em Informática pela Universidade da Empresa de Montevidéu. Trabalhou na gestão de conhecimento em saúde no Ministério de Saúde do Brasil e em diferentes instituições no Uruguai. Atualmente trabalha na gestão de conhecimento no CLAP e é responsável precisamente por estes 2 produtos que ela vai apresentar, que são a BVS perinatal e a vitrine de conhecimento. Ambos os produtos foram trabalhados muito estreitamente com a equipe da BIREME, a quem eu represento com muito orgulho, uma equipe que está dedicada a democratizar as informações, o conhecimento e as evidências de informações para a tomada de decisões em saúde. Uma equipe que, ao apresentar este tipo de produto e apoia esse tipo de produto tanto nos centros como nos países, faz um trabalho que envolve quase todas as pessoas do centro. É um trabalho que está organizado com 3 gerências, uma delas coordenada por Verônica Abdallah, que esteve à frente desses 2 produtos, junto com Renato Murasaki, da área de tecnologias, de informação, e Silvia de Valentim, na gerência de administração. Logicamente, também estará acompanhando-nos aqui a nossa área de comunicação científica institucional, que será precisamente uma das palestrantes. Acredito então que passamos a apresentação da Thais e que depois vamos apresentando cada um dos seguintes palestrantes. Bom, adiante com o vídeo do futuro do CLAP, quero lhe agradecer, Diego, a você e a sua equipe, sua maravilhosa equipe, por todo esse trabalho na preparação desta reunião. E também por todo o trabalho que há décadas esses 2 centros pan-americanos fazem na região. Acredito que somos realmente muito felizes de sermos diretores desses centros. Bom, então, adiante com o vídeo do futuro. Muito obrigada. Imagino que todas as mães e crianças vão ter uma possibilidade muito maior de exercer todos os direitos que tanto propomos e queremos que existam, que as gestações sejam desejadas, planejadas, que vai haver uma importante redução na mortalidade com causas que podem ser prevenidas, o vínculo entre a evidência científica e a geração de políticas. Eu acredito que o CLAP teve e vai continuar tendo uma incidência muito importante.
O grande desafio seria chegar em 2030, não só com a média do país, mas também no interior de cada país, em cada província, em cada estado, para cada grupo populacional, com uma mortalidade materna por baixo de 35. Isso seria uma grande conquista para a saúde e a qualidade de vida da região. Com o compromisso político dos governos, uma participação da sociedade, das comunidades e com a cooperação técnica, com todas as ferramentas técnicas que temos para apoiar esse esforço. A vocação do CLAP é cuidar. O que nós fizemos durante 50 anos e queremos fazer muito mais por mais anos é cuidar das mulheres e dos recém-nascidos. E como cuidamos bem deles? O cuidado vai da promoção, a vigilância da saúde. Cuidamos bem com boas práticas, com humanização do atendimento e com o uso da inovação tecnológica. É isso que nós nos dedicamos hoje e no futuro vamos continuar pedindo isso, que sejamos cada vez mais inovadores, mas que sempre coloquemos em primeiro lugar o atendimento humano a cada uma das nossas mulheres e dos nossos recém-nascidos. Agora sim, vamos passar a apresentação da Thaís. Thaís, compartilha a sua tela. Enquanto você faz isso, eu anuncio o próximo webinar do CLAP, que será o ajuste da informação. Bom, Thaís com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta comemoração, que inclui o lançamento da terceira edição da BVS Perinatal e da Vitrine do Conhecimento. É inevitável falar sobre a importância do conhecimento científico neste ano, especialmente da infodemia, um fenômeno que mobilizou especialmente os cientistas, os profissionais e os tomadores de decisões, e, logicamente, aqueles que nos dedicamos à gestão do conhecimento, os biblioteconomistas e os ambientalistas. Quando o diretor-geral da OMS propôs que tínhamos que enfrentar a infodemia para poder lidar com a epidemia da Covid-19, em muitos âmbitos acreditava-se que era uma situação inusitada. Em alguns aspectos, sim, mas a infodemia existe desde que a internet foi criada, segundo Eisenbach, que é um especialista no assunto. Este é um desenho que eu tirei de um relatório da OMS, que acho que é bem gráfico, explica bem como as pessoas se sentem diante do volume de informações que circulou durante este ano. Já em 2002, Eisenbach acunhou esse termo, infodemiologia, que seria uma nova disciplina e uma forma ou metodologia de pesquisa que estuda os determinantes e a distribuição da informação e da informação incorreta sobre a saúde, e cujo objetivo é apoiar os profissionais da saúde e os pacientes a encontrar informações de saúde de qualidade. No entanto, a questão relacionada à desinformação já vinha de antes. Em 1997, cientistas do Instituto de Pesquisa Farmacológica Mario Negri de Milão já alertavam sobre a necessidade de verificar a informação orientada à saúde publicada na internet em termos de decisão
integridade e coerência. No ano seguinte, a Bireme já lançava as BVS, um espaço dedicado exatamente a isso, a informação de qualidade. Então, a infodemiologia é a ciência que estuda a epidemiologia da informação e procura identificar as áreas onde existe uma brecha de tradução de conhecimentos entre a melhor evidência e a prática. Na verdade, é tentar eliminar aquilo que se chama um telefone sem fio. É tomar a evidência e fazer com que ela chegue às pessoas da mesma maneira em que apareceu, em que surgiu. A melhor maneira de entender a questão da infodemia e agora desobedecendo um pouco a cronologia da apresentação, aqui há um documento lançado e muito bem explicado, lançado pelo Departamento de Evidência para a Informação da Saúde em maio de 2020, da OPS, um documento de 5 páginas e é muito claro e explica objetivamente o que é a infodemia, o que é a desinformação, como a desinformação afeta a pandemia e o que fazer para combatê-la. Este documento está disponível em português, inglês e espanhol, gratuitamente. Aqui vocês têm os links para baixá-lo. Mas nós, na verdade, nosso objetivo hoje era ver como isso impacta a difusão, a construção do conhecimento e sua difusão. Com essa preocupação, em abril, a OMS fez uma consulta técnica que reuniu mais de 1.350 pessoas, entre elas alguns profissionais da OPS, para discutir como enfrentar a infodemia pela Covid-19 e já deixar uma estrutura para futuras infodemias que pudessem surgir. O processo da consulta e os resultados estão descritos neste documento, que está publicado também na internet. Aqui vocês têm o endereço. Infelizmente, só está em inglês. Eles trabalham em função da definição de infodemia como um excesso de informação, um excesso de abundância de informação que surge durante a epidemia e como fazer para que cheguem as melhores informações às pessoas para que possam se proteger as suas famílias e comunidades. A consulta foi feita de acordo com 4 princípios: a identificação da evidência, a tradução do conhecimento, a ampliação do espectro de ação e a possibilidade de medir o impacto. A estrutura resultante desta consulta tem abrange 5 áreas de ação em seu total 50 pontos. O ponto 1 estabelece as ações necessárias para o fortalecimento da análise, revisão e verificação da evidência e das informações. Que, por sua vez, concentra-se em 3 áreas: a geração da evidência e sua síntese, a síntese da evidência e a tradução do conhecimento, e a publicação e disseminação de informações científicas, que é a questão que nós vamos abordar hoje. Na área de publicação e difusão, coloca-se a necessidade de colaborar com revistas científicas para definir o conjunto de princípios, apoiar e reforçar os valores e práticas de Open Science, comunicar claramente as etapas do processo de revisão científica e desenvolver ferramentas para classificar a procedência das fontes científicas.
Ernesto Spinac, que vai falar conosco, vai esclarecer mais sobre as práticas de Open Science, e Lilian, que vai falar sobre o processo de revisão científica por pares. Ou seja, eu não posso falar sobre a BVS perinatal sem reconhecer o trabalho das duas Alícias que trabalharam no CLAP. Alicia Repeto, que esteve encarregada até 2007, foi uma pessoa-chave na informatização da biblioteca do CLAP e a criação da BVS perinatal. E a Alicia Fernandes, que dirigiu o processo de digitalização da produção científica e a segunda edição da BVS perinatal. A ambas os nossos mais profundos agradecimentos. Nesta terceira edição da BVS, o que fizemos foi adotar o novo formato proposto pela Bireme para que se tornasse mais ágil, mais acessível, mantendo sempre os princípios de qualidade e acessibilidade nas diferentes áreas do CLAP. Aqui devo destacar o apoio incrível de Marcos Mori, da Bireme, Juliana Souza e Rosemary e Verônica, que estiveram aí permanentemente me apoiando nisto. Isto parece que não está funcionando. Continue e depois voltamos. No primeiro semestre deste ano, diante da necessidade de melhorar o acesso à informação específica sobre a saúde materna, neonatal e sexual e reprodutiva, colocamos na BVS um espaço específico para essas áreas. No entanto, a necessidade de um espaço mais amplo e mais detalhado era necessária para dar resposta às necessidades dos usuários, porque estava um pouco assim como mostra este desenho. Criamos então, com apoio da Bireme novamente, a vitrine do conhecimento da saúde da mulher e do recém-nascido no contexto da Covid-19. Rodolfo, nosso último conferencista, mando meus agradecimentos porque ele me deu muita força para incluir aqui muitas questões da área de saúde sexual e reprodutiva. Esperemos que funcione agora. Aqui está entrando. Bom, a vitrine do conhecimento respeita os princípios da BVS perinatal, está disponível em 3 idiomas, e aqui vocês encontrarão questões próprias e pesquisas para facilitar o acesso às informações específicas sobre algumas áreas. Neste setor de recomendações nacionais, procuramos país por país, todos os países que tinham publicado as recomendações para cuidar das mulheres e das crianças nesta epidemia, além de ter vídeos, webinars, infografias e outros materiais que acreditamos serem importantes para vocês. Agora, vou voltar. Aqui está a vitrine do conhecimento em português e em inglês. Agora vou lhes mostrar a BVS que eu não consegui conectar antes. E aqui também temos a possibilidade de acessar as publicações nestas áreas. Estão todas as publicações, os textos completos produzidos no CAP estão aqui, pesquisas por tópicos mais específicos, e aqui o acesso completo às últimas publicações técnicas do CLAP.
Como sempre, aqui temos disponibilizado em inglês e em português. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís, a você. Devo dizer que hoje temos um webinar com muitas coisas diferentes. A primeira é que não estão funcionando os vídeos, nem sequer o vídeo de boas-vindas do nosso diretor adjunto. Mas Thaís mostrou na sua excelente apresentação que vocês têm 2 espaços fantásticos dentro da internet. Vocês podem ver a vitrine, podem ver a BVS perinatal. Imediatamente, então, passo a palavra a Diego Gonzalez, que passaria, o diretor da Abireme, a conduzir e convidar os nossos conferencistas. Diego, com a palavra. Muito obrigada, Suzana. Muito sábias as palavras do Dr. Bolsa, quando fala da necessidade de nos imunizarmos em relação à infodemia, uma questão de muito atualidade. Basta falar sobre a publicação científica de acesso aberto, cumprindo com a apelação conjunta da Unesco. Vamos contar então com a presença de Ernesto Spinaker, engenheiro de sistemas, formado em biblioteconomia, tem um diploma de estudos avançados pela Universidade Aberta da Catalunha e tem um mestrado na Sociedade de Informação. Durante vários anos foi encarregado da rede Lilacs, na Bireme, e é colaborador do Cielo desde 2003. Neste momento, dirige uma consultora que presta serviços a projetos de informação a várias instituições do Uruguai. Seja bem-vindo, Ernesto, com a palavra. Muito obrigado, Diego. É um prazer e agradeço o convite que me fizeram para poder participar da comemoração destes 50 anos do CLAP. Para mim é algo muito familiar, porque eu sou vizinho, eu moro muito pertinho do CLAP. Então, para mim é comemorar alguém que mora perto. Vou falar sobre estes assuntos porque é algo muito importante e muito novo, que tem a ver com a proposta da Unesco para o acesso aberto. Isto tem uma história muito longa em termos de informática, 20 anos. Como disse, em 98 se aprova a proposta da Biblioteca Virtual da Saúde e também do Cielo, que é o Scientific Electronic Online, que numa reunião do CRIX na Costa Rica, uma informação de informações na Costa Rica e uma declaração assinada nesse momento que se comprometem a construir uma biblioteca virtual também dentro do programa Cielo. Isto é pioneiro porque antes da Declaração de Budapeste, foi antes da Declaração de Budapeste, em 99, que propõe o acesso aberto. Já estavam sendo lançados 2 projetos nesta linha. A BVS e o Cielo foram as primeiras de várias outras iniciativas na mesma linha na região. A BVS, em seu ponto máximo, chegou a 150 instâncias nacionais, regionais e especializadas, principalmente com bases bibliográficas e referenciais. O Cielo continuou crescendo e hoje tem mais de 1.800 revistas de acesso aberto, com texto completo, e dispõe de 900 mil artigos científicos. Além disso, o Cielo Books tem mais de 1.300 livros com acesso livre total. Mas, de forma paralela e independente, Redalic, com base no México, tem 26 países na sua rede
de revistas científicas abertas, com 700 mil artigos, mais ou menos. A Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico da Espanha, inclui 37 países, 3.564 revistas e mais de 1 milhão de documentos. E também, além da publicação em revistas, Open Door, Directory of Open Access Repositories, comporta 5.390 repositórios de acesso aberto com milhões de documentos de pesquisa. Ou seja, a informação surgiu, foi crescendo, e nesses 20 anos o acesso aberto foi ampliado. Surgem outras redes, bancos de dados especializados, tecnologias e também sistemas completos que nos permitem fazer pesquisas e obter índices de descobertas que vão além dos 3 maiores, que eram Google, Scopus e Web of Science. Foram surgindo outros sistemas que não só usam tecnologia desse tipo, mas também o uso da linguagem natural, tecnologias semânticas, fazendo com que o conjunto de dados esteja disponível em licenças abertas. Isto, em particular, mostra também o surgimento do Diretório de Revistas de Acesso Aberto, e contém 14 mil revistas, mais ou menos, e 5 milhões de artigos. E cada um desses motores, desses sites, tem índices especializados, interfaces muito elaboradas de consultas. Para isso também foram sendo criados indicadores como o DOI, o indicador de objetos digitais, os registros de leitores, o CID, plugins especializados que permitiram ter uma cobertura mundial de textos de acesso aberto. Em algum momento, nos perguntamos quantos hits tem Google Scholar. Dizem que tem 170 milhões de documentos indexados. E se procuramos os principais sites, Google Scholar cobre aproximadamente 88% do que há disponível na internet. Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, e esse é o índice do COSI. Cada um deles contribui, mas em conjunto, Google Scholar pode recuperar documentos indexados ao texto completo, com texto completo, porque as principais editoras do mundo admitiram que Google indexasse os textos, e não só os textos, mas também fragmentos de textos que são chamados snippets, que é possível recuperar fragmentos, páginas ou seções de pelo menos 170 milhões de documentos científicos. Isto é uma quantidade impossível de imaginar. Além dos sistemas de pesquisa de dados ou busca de dados, temos as redes sociais. O paradigma, o Creative Commons, o paradigma de dados científicos abertos, gerou vários sistemas sociais. Os principais são Mendeley, ResearchGate, Academia.edu, que além disso tem políticas internas de gerar perguntas ou associar os pesquisadores. O importante é que esses 3 sistemas mencionados já têm mais de 100 milhões de usuários e em conjunto dispõem de mais de 300 milhões de documentos para intercâmbio, para troca. Então, passados 20 anos, nos últimos 20 anos, e a partir de um início humilde, o Cielo começou com 20 mil revistas há alguns anos. A quantidade de documentos hoje disponibilizada no mundo sobre pesquisas científicas são centenas de milhões. E os pesquisadores têm
ferramentas ao seu alcance para poder pesquisar e publicar também em milhões, em quantidades impressionantes. Então, os países foram reagindo politicamente. Os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, os 27 países da Comunidade Europeia estabeleceram mandatos para publicar o acesso aberto a tudo que tenha sido financiado por fundos do Estado. A organização Science Europe, fundada em 2011, financiou um projeto chamado Plano S, Making Open Access a Reality by 2020, ou seja, tornar o acesso aberto uma realidade neste ano 2020. Foi estabelecido para 1º de janeiro de 2020 que já estivesse em funcionamento e a organização de que todos os países da União Europeia cujas pesquisas tivessem sido financiadas por Science Europe deveriam ser publicadas em acesso aberto sob as regras que vamos ver agora. Como um segundo ponto do Plano S, temos o Plano U, que é uma proposta para conseguir o acesso universal à pesquisa científica e médica. Ou seja, um subconjunto do Plano S é o Plano U, que todos os governos e os mandatos dos financiadores para serviços de preprints vão determinar aquilo que seja publicado, sempre em servidores de preprints, e logo vai falar a doutora Ilió. Quais são as condições de acesso aberto? Dentro de 2 meses, todos os artigos financiados por Science Europe não podem sofrer nenhum tipo de embargo depois de sua publicação. Não devem ser publicados em revistas híbridas. Os autores devem reter o copyright, os direitos autorais, com o fim de poder difundir o seu artigo sem limites, sem limitações. As APCs devem ter um limite superior e os custos de processamento, ou APC, devem ter um limite superior de custo acessível. Não só os governos, mas também fundações como o Wellcome Trust, da Grã-Bretanha, ou Bill e Melinda Gates, apoiam esse Plano S. Então, isso é uma maré que não tem freio, não pode ser parada hoje em dia. Em que consiste o Open Access ou acesso aberto? Tem 3 níveis. Acesso aberto aos textos, ao processo de revisão aberta por pares ou peer review, e que os dados subjacentes à pesquisa também sejam abertos. Hoje em dia temos funcionando 2.500 repositórios de dados que contêm formulários, enquetes, estatísticas, diretórios, bancos de dados, folhas de cálculos, fotografias, esquemas, software aberto, tudo o que ajuda a construir os artigos publicados. Tudo isso também está disponível, não só os registros de ensaios clínicos. Todas as informações utilizadas deveriam estar disponibilizadas em software aberto, em dados abertos. Isto é muito importante porque um dos problemas que a pesquisa médica tem é justamente a reprodutibilidade da pesquisa. Estamos, então, com essa iniciativa, forçando aquilo que se publica para que seja reprodutível e verificável. Não é que o laboratório pode fazer o mesmo experimento, não, um determinado laboratório. Todos os laboratórios podem fazê-lo porque dispõem de todos os dados da pesquisa. Então, a audiência é mais ampla e os outros autores podem reaproveitar dados que já foram utilizados. Então, o que aconteceu? A Unesco teve algumas reuniões do ano passado, onde participaram várias entidades, instituições, e no início deste ano, de fevereiro a julho, convidou
em mais de 130 países, 2.900 participantes, incluindo entidades internacionais e regionais, etc., para fazer uma consulta global. Foi enviado um questionário com mais de 100 perguntas em um capítulo. Eu tive a honra de ser selecionado no Uruguai e levei horas para responder em várias etapas todo esse questionário. A partir dessas milhares de questionários, logo se agruparam em 10 webinars regionais e a Unesco para a região selecionou especialistas para elaborar políticas, definições, para identificar os problemas e desafios-chave da infraestrutura e das áreas de cooperação. Isto está tudo publicado na Unesco. Depois desse procedimento de consulta, durante 4 meses, os webinars que foram de agosto a setembro em todas as regiões do mundo, veio um white paper apresentado pela Unesco. Ciência aberta na América Latina e no Caribe, uma forte tradição com uma longa viagem pela frente. Esta é a proposta da Unesco para conseguir uma melhor operação científica e regional. Cooperação científica, perdão. A atividade deste seminário esteve baseado em dados abertos, em acesso aberto, em cidadania e ciência. As equipes de pesquisa, as editoras, as revistas e bibliotecas de universidades que funcionavam como repositórios, são iniciativas lideradas por universidades públicas e financiadas com fundos públicos sem intermediação comercial. Quer dizer, a orientação, segundo publicada pela Unesco, é levar a ciência aberta ao mundo inteiro. Então, há menos de um mês, em 27 de outubro, a Unesco, junto com a OMS, o Centro Europeu de Pesquisa CERN e o Escritório do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, apresentaram, com a presença de mais de 130 países, um webinar onde foi feita a proposta Uruguay Paper. Todo esse trabalho do ano completo terminou no Webinar Paper. Terminou com o trabalho completo, cujos principais pontos englobam reduzir as desigualdades, acelerar o progresso para chegar à Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, e todos os Estados-membros devem garantir o direito fundamental de acesso à pesquisa científica e suas aplicações. Este white paper vai ser apresentado no primeiro semestre do ano que vem, na Assembleia Geral da Unesco, com a presença de todos os países que integram a Unesco, de modo a apoiar o amplo acesso à ciência para melhorar o bem-estar. Esse texto deveria ser aprovado no próximo ano e depois de apresentado como norma da Unesco, será baixado a todas as outras agências especializadas como a FAO, Unicef, OIT, etc., para que o paradigma do acesso aberto da pesquisa seja apoiado e seja geral em nível global. O acesso aberto, a comunicação científica chegou para ficar. Este é o novo paradigma, onde todas as Nações Unidas, todos os organismos, inclusive a OMS e todas as suas dependências, teremos que focar na liberação dos documentos, publicação com acesso aberto e, desta forma, contribuir com o nosso esforço para a democratização da ciência. Mas a continuação deste assunto será apresentada pela
ou seja, com a explicação dos servidores de preprint e será apresentada pela doutora Lilian Caló. Muito obrigada, Ernesto. Foi realmente uma apresentação muito valiosa, totalmente relacionada com todo este movimento de ciência aberta, a qual estamos todos unidos, a Bireme está unida. Que bom que você trabalhou a Bireme, conheceu muito bem Lilacs e também Cielo. Lilacs também está festejando seu aniversário número 35, está muito unido a todos esses critérios apresentados, que devem estar todos devemos estar muito alinhados. E bom, que bom que você já também apresentou a nossa próxima palestrante, que vai falar também sobre algo que relacionado com todo esse movimento. Ela é Lilian Caló e vai apresentar a questão sobre a informação científica sobre Covid-19 e a confiabilidade dos preprints ou pré-impressões. Ela é química pelo Instituto da Universidade de São Paulo, doutora em bioquímica pela mesma instituição, a USP. Ela também estudou na Fundação Humboldt na Alemanha, concluiu seus estudos e foi professora e pesquisadora da USP, trabalhou no setor privado como química industrial e atualmente é coordenadora de comunicação científica e institucional na Bireme. A sua área de interesse abarca todos os aspectos da comunicação científica e aprendizagem dessa disciplina. Ela ministra cursos presenciais em vários idiomas online na América Latina e no Caribe para profissionais da saúde, editores científicos, autores e estudantes de pós-graduação. Lilian, com a palavra. Muito obrigada, doutor Diego. Boa tarde a todos. Queria agradecer aos organizadores deste evento, a doutora Suzana Serruja, pelo convite para este evento tão importante, parabenizar todos do CLAP pelos seus 50 anos de vida. É uma honra estar presente nesta comemoração. Muito obrigada. Então, vou compartilhar a minha tela e falar com vocês um pouco sobre os preprints. Todos podem ver a minha tela? Sim. Muito bem. Vou falar então um pouco sobre a informação científica, sobre a Covid-19, a confiabilidade dos preprints. Esta pandemia que estamos enfrentando neste ano certamente não é a primeira pandemia enfrentada pela humanidade. Estamos em números atualizados, mais ou menos com 1.400.000 mortos, o que é realmente muito grave, mas graças a nossos cientistas e nossos pesquisadores e a evolução da ciência durante os séculos, conseguimos sintetizar várias iniciativas. Estão sendo desenvolvidas vacinas, tratamentos, medicamentos para poder enfrentar esta pandemia de uma forma muito rápida, de maneira que não, ou seja, nós não vimos de uma forma diferente ao desenvolvimento das pandemias passadas. É uma questão de meses para que surjam as vacinas, os testes que estamos tendo são muito positivos, então vamos esperar o melhor. Muito bem. Como disse a minha colega Thais, o termo é infodemiologia, foi criado por Eisenbach como a metodologia da pesquisa interdisciplinar que estuda os determinantes e a distribuição da informação e a desinformação em saúde. Então, ainda em 2003, durante a epidemia da síndrome respiratória aguda severa causada pelo vírus SARS-CoV-1,
que durou cerca de novembro de 2002 até maio de 2003 e ficou restringida a uma província na China, tendo cerca de 700 mortes causadas por este vírus, SARS-CoV-1, coronavírus 1. Então, tinha ainda neste ano de 2003 já produzido uma epidemia de informação que tinha aumentado e prolongado os danos sociais, econômicos e de saúde pública provocados pela doença. Esta nova epidemia, então, foi denominada por Eisenbach como infodemia. A Thais explicou muito bem esse termo e, no entanto, a infodemia não está restrita à saúde pública. O diretor mundial da saúde, Dr. Tedros, disse numa conferência sobre segurança em Munique, na Alemanha, em fevereiro: nós não estamos lutando apenas uma epidemia, estamos lutando também contra uma infodemia. E a Organização Mundial da Saúde no mundo inteiro e o mundo inteiro começaram a usar esse termo, infodemia, para referir-se ao excesso de informação confiável ou não associada a um evento específico que pode se multiplicar exponencialmente em pouco tempo, como é o caso da pandemia da Covid-19. Nesta situação, então, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com duvidosas intenções. Na era da informação, este fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se propaga mais rapidamente, de forma parecida à propagação do vírus. Muito bem, informação científica. O que é? Informações científicas são artigos publicados em revistas científicas que relatam resultados de pesquisas científicas e observação de fenômenos naturais. É o contrário da informação que muitas vezes é transmitida como infodemia. Nesses casos, não se trata, nos casos de infodemia, são boatos, são rumores, são crenças, mas não são informações científicas. São coisas que as pessoas acreditam e transmitem como se fosse informação fiel, correta, e não é. Então, a informação científica vem dos artigos, dos resultados das pesquisas científicas que são publicados nos canais adequados, nas revistas científicas, nos livros científicos, nas conferências e congressos. E para serem publicados, eles passam por um processo de verificação chamado revisão por pares ou peer review. A definição de peer review consiste em submeter o trabalho científico ao escrutínio de um ou mais especialistas, que são os pares designados, são cientistas tanto como ou do mesmo nível que seus colegas que escreveram o artigo, que fizeram a pesquisa. Estes especialistas, então, são designados pelo editor da revista. Esses revisores, muitas vezes anônimos, costumam fazer comentários ou sugerir revisões para o trabalho analisado, contribuindo para a qualidade do artigo que será publicado. Mas o que esperamos da ciência em relação com a pesquisa sobre a Covid-19? Esperamos que haja integridade da pesquisa, esperamos também transparência, metodologia adequada, análise objetiva dos resultados, conclusões baseadas nos resultados, ausência de vieses ou conflitos de interesse e também não queremos nem plágio nem dados falsos. Muito bem, o entendimento da ciência em relação ao processo de revisão por pares. Nós esperamos que a ciência seja confiável, reprodutível, relevante e inédita. Espera-se que essas qualidades sejam garantidas pela revisão por pares, ou peer review. Mas o que está realmente dentro do alcance da revisão por pares? O público, em geral, interpreta
a revisão por pares como um carimbo de aprovação ou um mecanismo com o poder de proteger a sociedade do caos informativo. Mas o que está realmente dentro do alcance da revisão por pares? A transparência? Bom, nem sempre. A metodologia adequada? Sim, isso está dentro do alcance. A análise objetiva dos resultados também está. As conclusões baseadas nos resultados também estão. A ausência de vieses ou conflitos de interesse? Muitas vezes não. A ausência de plágio ou dados falsos? Nem sempre. Apesar de que há mecanismos de controle para evitar isso, mas nem sempre são detectados a tempo antes de que sejam publicados os artigos. A reprodutibilidade, mencionada por Spinack, certamente não. Só é possível certificar ou atestar que um trabalho é reprodutível quando ele é feito novamente em outro laboratório. Relevância, não imediatamente. E, finalmente, a originalidade também não sempre. Então, vemos que a revisão por pares, apesar de fazer maravilhas por um artigo, porque o torna mais claro, corrige muitas falhas que possa chegar a ter, corrige erros, mas não é capaz de atestar 100% todas as qualidades que esperamos que um artigo científico deva ter. As revistas, cujo tempo médio entre a remessa e a publicação de um artigo é de 60 a 140 dias, com uma mediana de 93 dias, esse tempo médio, foi reduzido para 7 dias, aproximadamente, quando se trata de artigos sobre a Covid-19. Então, a magnitude e o impacto da pandemia com certeza merecem esforços para acelerar a publicação dos resultados da pesquisa, em particular, os que possam contribuir imediatamente para os esforços no sentido de reduzir a transmissão, a morbidade e a mortalidade. No entanto, a rapidez com que se publicam as pesquisas sobre a Covid-19 gera preocupação pela qualidade da base de evidência e o risco de difundir informações incorretas sobre a doença, com consequências prejudiciais para todos. Surgem os pré-prints. O que são os pré-prints? Os pré-prints são artigos científicos completos depositados pelos autores em uma plataforma ou um servidor de acesso aberto. O pré-print costuma ser a mesma versão ou uma versão anterior de um manuscrito enviado a uma revista para revisão por pares e possível publicação. Normalmente, quando um autor envia um artigo para ser depositado numa plataforma de pré-print, o editor dessa plataforma de pré-print faz um screening básico, uma triagem para ver se trata realmente de material científico ou se não é um plágio ou se não é, por exemplo, um material copiado, já publicado de outra maneira. Depois dessa triagem, desse filtro, os artigos, então, de passar por esse filtro, os artigos são publicados, em geral, depois de 48 horas. Os repositórios de pré-prints, que são multidisciplinares, como o PeerJ, como o F1000, têm editores especializados nas várias áreas que aceitam para publicação. Então, é preciso que haja editores especializados nos diferentes assuntos considerados para publicação. Muito bem, na maioria dos casos, o mesmo artigo publicado como pré-print, mais tarde, é enviado também a uma revista. E neste processo, então, esse artigo é avaliado pelos pares.
Temos dois veículos, então, os pré-prints, que são rápidos, mas não são revisados pelos pares, e a publicação em revistas científicas, que são, logicamente, essas publicações são mais lentas, mas são revisadas pelos pares. E podem funcionar em paralelo como canais para comunicar a pesquisa científica. Apenas uma pequena história. O primeiro repositório de preprint que surgiu foi o Archive, em 1992, na Cornell University Library, que publicava preprints de física, astronomia, matemática, ciências da informática, ciências da computação, e os autores dessas áreas, com a chegada da internet, esse material estava num repositório e que usavam os autores para consultar e fazer comentários sobre esses artigos. Os autores, então, aproveitam esta revisão por pares informal, comentada onde os autores comentam os artigos, para melhorar esses artigos. Podem fazer experiências adicionais, podem refazer seus cálculos, rever suas conclusões, e depois que sentem que o artigo está mais maduro, está mais completo, então o enviam para que seja publicado por uma revista. A maior parte dos artigos em Archive é publicada em muito boas revistas de física, matemática e astronomia. Hoje em dia tem 1.600.000 pré-prints. Estes outros servidores, como o Figshare, bioRxiv, que surgiu em 2013, uma iniciativa de Cold Spring Harbor Laboratory, foi o primeiro repositório de pré-print de biologia e ciências life sciences, e hoje em dia tem 200.000 pré-prints. Depois surgiu o PeerJ Preprints, também temos um jornal, PeerJ. O próprio Cold Spring Harbor lança em 2019 o medRxiv. Depois surgiram vários repositórios temáticos de química, engenharia, psicologia, sociologia. Em 2020 fizeram o Cielo Preprints. O Cielo lançou o Cielo Preprints e hoje em dia temos uma quantidade imensa de repositórios temáticos institucionais de várias áreas. Muito bem. Aqui temos uma página da coleção de pré-prints de medRxiv e bioRxiv sobre a Covid-19. Estão reunidos em uma página, todos esses pré-prints. Essa coleção sobre a Covid-19, tanto do medRxiv como da bioRxiv, está indexada nas coleções de fontes de informação da Biblioteca Virtual em Saúde, bem como os pré-prints do Cielo e também da Fiocruz, do repositório Arca da Fiocruz. Nós temos então na Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, essas coleções de pré-prints com um disclaimer que vamos fazer daqui a pouco. Aqui vocês têm, por exemplo, um artigo sobre a Covid-19 no medRxiv. O artigo está completo, tem o abstract, seu resumo, materiais, métodos, introdução, resultados, conclusões, figuras. E aqui tem uma espécie de peer review, ou revisão por pares, não por convite, não são convidados esses revisores para fazer a peer review. Os leitores que sentem que têm alguma coisa a dizer sobre o artigo podem se expressar através de um comentário que vai ser moderado para evitar spam, e logo é publicado e se faz então uma espécie de discussão, uma live discussion, uma discussão ao vivo. Então os comentaristas emitem seus comentários, os autores respondem e assim então é criada essa discussão que pode ser caracterizada como post-publication peer review, ou seja, uma revisão por pares feita logo depois da publicação do artigo. Os administradores da bioRxiv, o repositório bioRxiv, dizem
que 38% dos preprints recebem ao menos um comentário. É um número bem alto, que indica que a revisão por pares pós-publicação é algo que realmente funciona. Quais são as vantagens dos preprints? Primeiro, é possível, depois de publicado como preprint, ser enviado para uma revista para que então haja a publicação formal do artigo. Os preprints são publicados em acesso aberto, são rápidos e fazem o reconhecimento da autoria desta ideia ou descoberta. Eles são indexados pelo Open Science Framework e pelo Google Scholar. E também tem DOI, podem ser citados e podem acumular citações também. Os National Institutes of Health e Wellcome Trust reconhecem os preprints como resultados de projetos financiados por essas instituições. Então, como resultado dos projetos financiados, pode-se apresentar não só artigos, mas também preprints, que são considerados resultados positivos, digamos, de um projeto de pesquisa. Operam com Open Peer Review, como vimos, e é possível publicar muitas vezes artigos de assuntos como mudanças climáticas, manipulações genéticas, organismos geneticamente modificados, que muitas vezes são difíceis de serem publicados em revistas tradicionais. Então, nos preprints são publicados esses tipos de resultados. Aqui temos a página da Biblioteca Virtual em Saúde, com a coleção de medRxiv, os preprints relacionados com a COVID, bioRxiv, Cielo preprints e um pouco mais embaixo os preprints da Fiocruz também. Aparecem na nossa Biblioteca Virtual em Saúde. Muito bem. As motivações que levam o autor a publicar um pré-print em resposta à COVID vão desde o altruísmo, fazer com que as descobertas estejam disponíveis para todos, até o egoísmo, pois garantem a autoria de uma descoberta rapidamente. Em 24 horas, você já tem o seu nome com uma data de publicação que garantem a prevalência da autoria. Tudo isso se amplifica pelas circunstâncias únicas da pandemia que estamos vivendo de Covid-19. Os servidores bioRxiv e medRxiv, justamente com todos aqueles servidores de preprint, incluem um disclaimer para explicar que as descobertas comunicadas não devem ser consideradas concludentes porque não passaram ainda por uma revisão por pares e não devem ser divulgados na mídia como informação estabelecida. Apesar da mensagem de advertência, os pré-prints sobre a Covid-19 receberam uma cobertura sem precedentes nas plataformas de mídia online. Então, os jornais dizem: foi publicado um artigo, entre parênteses, que diz ainda não passou pela revisão por pares, mas contam os resultados. Então, o fato de que a mídia seja informada e passe adiante as notícias sobre a Covid já é uma mudança cultural importante, porque cria uma nova forma de comunicar resultados científicos que antes estava restringida a revistas científicas que não eram muito acessíveis, pelo menos não a todos, e muito menos não tinham acesso aberto. Os preprints têm acesso aberto, então é uma nova oportunidade de comunicar resultados de pesquisa e fazer com que a população tem acesso a esses resultados para poder ler, discutir, em vez de ter acesso apenas àqueles que são divulgados pela mídia comum. Mas muita gente pode dizer, bom, se
se não passa por uma revisão por pares, será totalmente confiável? Não, é verdade, pode não ser totalmente confiável. Mas aqui temos 2 exemplos de artigos publicados, um na revista The Lancet e outro no New England Journal of Medicine, os 2 sobre tratamento da COVID com hidroxicloroquina. Os 2 foram retratados depois de uma semana, de 10 dias, e o que eles tinham em comum, esses 2 artigos, é que eles usaram o banco de dados de uma empresa chamada Surgisphere, uma empresa que trabalha com dados de pacientes de Covid-19 nos Estados Unidos. Os dados, esta empresa, quando foi questionada por que os resultados não estavam divulgando resultados que não estavam certos, não pôde explicar por que como obteve uma quantidade tão grande de dados de pacientes em tão pouco tempo. O resultado é que esses 2 artigos publicados no The Lancet e no NEJM foram retratados porque afirmavam que a hidroxicloroquina causava sérios problemas cardíacos nos pacientes. O que se sabe é que, apesar de que não tenham resultados comprovados de efetividade para tratar a doença, a hidroxicloroquina não parece causar problemas cardíacos nos pacientes, o que era declarado nesses artigos das revistas tão renomadas. Aqui também temos um artigo anterior do The Lancet, e todos lembram, é o artigo do Wakefield, que também se retratou por ter associado a vacina NNR ao autismo em crianças. Mas esta levou 12 anos para obter essa retratação. Mas é mais um exemplo de uma má publicação feita num bom meio, né, que é o The Lancet. E os pré-prints? É possível obter uma retratação dos pré-prints? Não, depois de serem publicados, não podem ser retirados pelos autores por motivos triviais, mas podem sim ser atualizados numerosas vezes para corrigir informações que não estavam 100%. Mas o editor do servidor de pré-prints ou o comitê assessor pode decidir editar ou retirar um pré-print por má conduta, como plágio ou falsificação de dados, por erros científicos graves, ou quando a manutenção do pré-print constitui um ato ilegal, incluindo a infração dos direitos autorais. Nesses casos, os metadados do pré-print são mantidos, e aqui temos, por exemplo, um pré-print na bioRxiv que diz que esse artigo foi retirado pelos autores por um motivo suficientemente sério. Então, sim, é possível retirar um artigo, removê-lo. Um artigo também é publicado como preprint. Eu gostaria de terminar citando este anteprojeto comentado por Spinner também, este anteprojeto da Unesco, de recomendação sobre a ciência aberta, publicado agora há pouco, dia 10 de novembro, que será recomendado para que seja adotado na próxima Assembleia Geral da Unesco. Há um parágrafo, então, nele que diz: promover a ciência aberta a partir do início do processo de pesquisa e ampliar os princípios de abertura para todas as etapas do processo científico, entre outros, por meio do fomento ou promoção dos pré-prints, a fim de acelerar a difusão e impulsionar o rápido crescimento do conhecimento científico. Então, eu me uno a Ernesto Spinner na divulgação desta recomendação de todo este trabalho de pesquisa feito pela Unesco, que no final recomenda com muita veemência a promoção da ciência aberta e de todo o processo de pesquisa para
o benefício de toda a humanidade. Muito obrigada e uma vez mais parabéns ao CLAP e que vamos torcer pelos próximos 50 anos. Muito obrigado, Lilian. Foi uma apresentação excelente, como sempre, relacionada ao assunto dos preprints. E vale a pena destacar nesta apresentação algo que você mencionou. Várias coleções desses preprints que hoje já estão disponíveis, acessíveis na Biblioteca Virtual de Saúde, ou seja, para que nós, quando façamos pesquisas na biblioteca, poderemos recuperar os preprints publicados na biblioteca sobre algum assunto em especial. Isso cresceu muito durante a pandemia da Covid-19. Muito obrigado, então, Lilian. E vamos passar para a nossa última apresentação, que está relacionada com a qualidade da publicação, a revisão sistemática e a infodemia, que será apresentada por Rodolfo Gomes Ponce de León. Ele é médico, ginecologista, formado pela Universidade Nacional de Tucumã, da Argentina, tem um mestrado em Ciências da Saúde Pública, com foco na saúde materno-infantil, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Centralizou-se como professor adjunto da Saúde Global e Materna no Departamento de Saúde Materno-Infantil da Universidade, assessor de saúde sexual e reprodutiva da OPS, situado no CLAP, que está comemorando seu aniversário número 50. Com a palavra, Rodolfo. Muito obrigado, Diego, pela apresentação. Serei muito breve. O meu papel hoje será compartilhar com vocês, talvez, as vicissitudes da vida real. Como cientista, como pesquisador, vou tentar compartilhar o que aconteceu conosco. Vou dar um exemplo muito prático, quando falamos sobre revisão sistemática e meta-análise sobre a transmissão sexual, falando sobre a Covid, trabalho que ainda estamos fazendo, e vou compartilhar alguns dados com vocês. Nós nos propusemos, em primeiro lugar, nessa revisão sistemática, o que nós nos propusemos? Queremos saber se a Covid-19 se transmite sexualmente. Rodolfo, o seu som não está bom, está picotado. Estão me ouvindo melhor? Sim. Eu dizia que a pergunta em si é se a Covid-19 é transmissível sexualmente. Uma pessoa pode contrair essa doença depois de ter, ou seja, através de um ato sexual, é transmissível por alguns atos sexuais, por todos, pênis, vagina, pênis na boca, pênis no ano. Que tipo de relação sexual é mais perigosa nesse sentido? Para isso, fizemos uma pesquisa em search com estes termos em todas as... Vou tentar ir rápido, porque já não temos tanto tempo. Mas quero mostrar a vocês este banco de dados da Covid-19, literatura global sobre a doença, sobre o coronavírus. É um banco de dados da OMS. Está em todos esses idiomas, como vocês podem ver, desde chinês, francês, português, etc. E aqui estão disponíveis os artigos de pré-prints. E aqui justamente trazemos um elemento que achamos que é crucial para seguir esse raciocínio da nossa colega Lilian. Se o artigo que selecionamos na busca ou na pesquisa é um pré-print, a OMS disse não deve ser considerado para guiar a prática clínica ou os comportamentos relacionados com a saúde. Não devem ser publicados na mídia como informações estabelecidas. Entendemos muito claramente por quê, e isso acrescenta à democratização da informação um grave perigo, que muitas dessas publicações nunca chegam a bom porto. Que critérios tomamos de inclusão? Devem ser feitos estudos
para detectar a carga viral, detectar o SARS, a presença do vírus na saliva, no sêmen, os relatórios em outros meios, os relatórios de casos primários, séries de casos, estudos observacionais, em diferentes níveis. Excluímos para esta análise estudos animais, in vitro, comentários, guias de cuidados e também pesquisas que não tivessem dados primários sobre o vírus. Procurávamos então saber se era transmissível sexualmente. Fizemos um banco de dados com revisões semanais. Tínhamos 2 revisores independentes que faziam análise do artigo e o abstract, e se havia uma discordância entre os 2, participaria então um terceiro para chegar a um consenso. Finalmente era selecionado o artigo para definir a sua inclusão no estudo analítico. Também incluímos na revisão sistemática do Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido. Temos aqui o grupo de autores, liderado por Liliane Gonçalves, Edna Cara, etc. E um grupo de pesquisadores do Instituto de Fertilidade Cuba, que é um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde. Foram definidas perfeitamente todas as fases da pesquisa, critérios de busca, de pesquisa, de análise, tudo isso está inscrito como uma revisão sistemática viva, ou Live Systematic Review, com uma meta-análise. Foram definidos graças à amabilidade incrível, graças à diferença entre um paper e outro e o período de sua publicação, foi definido que esta é uma nova doença, um vírus descoberto há pouco. A qualidade das primeiras publicações, especialmente as que vinham da China, era muito, variava muito. Alguns documentos eram muito deficientes, outros eram muito bons, então não podíamos considerar os pré-prints sem critérios de qualidade. Então usamos os critérios do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para avaliá-los. Em termos de publicação e metodologia, apenas para mostrar como essa avalanche de publicações, esta chuva, tempestade de informações nos atingiu. Já na primeira pesquisa de maio já havia quase 290 novos artigos. Depois que foi feito todo esse trabalho filtrado, só ficamos com 65 textos para análise. Na semana seguinte tínhamos 100 mais, na outra semana tínhamos 100 mais, ou seja, cada semana víamos um aumento brutal de publicações e informações. No final, então, vocês podem ver que no final não há um aumento de grandes números, ou seja, na última coluna, porque eram preprints que tinham sido tirados de circulação, tinham sido publicados ou não tinham sido aceitos. Isso dificulta a síntese de todas essas informações. Finalmente, para esta publicação, que já está na sua fase final de preparação, podemos identificar 1.300 artigos, dos quais 1.187 foram excluídos, e dos 132 full text que cumpriram com todas as características, ficaram 97 na síntese quantitativa. Desses 35 que não foram incluídos, e por essas razões aqui explicitadas no slide, a grande maioria foi porque não tinha as amostras que procurávamos para comprovar a transmissibilidade sexual. Então aqui temos muitas informações de qualidade muito dispar. E vou fazer uma antecipação aqui. Parecia ser que, do que temos até agora, que a persistência máxima estaria na zona retal, um máximo de persistência de 40 dias, logo na saliva, com uma persistência de em torno de 20
22. Depois, a persistência mais ou menos parecida tanto na vagina como no sêmen. E com isso eu termino. Analisamos a saliva como transmissora. Vejam que no primeiro ponto vocês têm 76,8% dos pacientes que tinham sido determinados por PCR. Vimos a persistência do vírus também na saliva e aos 14 dias, que é o tempo aproximado considerado, 36% ainda tinha persistência do vírus na saliva, mesmo depois de ter passado esse tempo. O segundo fluido muito importante é o fluido da mucosa retal ou da matéria fecal. Vejam que isso pode ser que é diferente em crianças que em adultos. Quando falamos sobre crianças, não falamos sobre contágio sexual, mas sim quando falamos de adultos. Aqui vemos uma diferença muito grande. 85% das crianças tinham a presença do vírus da matéria fecal e aos 14 dias depois, 53% mantinham essa presença. No adulto, a metade tinha a presença e 43% persistência em 14 dias. Tanto a mucosa vaginal como no sêmen tem menor presença e menor persistência logo depois de 14 dias. É bem baixa. E uma dissímil qualidade, portanto, é difícil fazer uma síntese. Queríamos saber se o vírus era transmissível sexualmente. Realmente foi muito difícil pela qualidade dispar do mega volume de informações a serem analisadas, mas vamos chegar a esses dados e isto será publicado brevemente por uma revista autorizada para poder dar a recomendação de usar ou não o preservativo durante o ato sexual. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Um bom avanço para apresentar a importância que tem a qualidade da pesquisa para poder fazer esse tipo de revisão sistemática e lutar também contra a infodemia. Eu gostei muito quando você começou a sua apresentação, porque você nos deu uma das principais vias de sucesso para lutar contra a infodemia, que é contar com boas informações, e boas informações que podem ser encontradas em bancos de dados importantes como essa que você mencionou. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, a interface de pesquisa que eles têm, o banco de dados que eles têm é do Global Index Médico, inspirada e desenvolvida pela BIREME, e que incide na contribuição, ou seja, é a contribuição constante da BIREME, mas não é a única base de dados, banco de dados. É importante mencionar isso. Nós temos que trabalhar cada vez mais em produtos de informações de qualidade. Quero acrescentar, Rodolfo, ao que você apresentou, quero acrescentar alguns mais. Por exemplo, temos o banco de dados de evidências desenvolvido pela Organização Pan-Americana da Saúde, pelo Departamento de Evidência e Inteligência. Estão todos os produtos de informações que saíram da BIREME, como os apresentados hoje, as vitrines de conhecimento. Temos, no caso da Covid, uma vitrine, um mapa de evidência, todo o trabalho feito de recopilação em diferentes bancos de dados, diferentes tecnologias de saúde, bancos de dados de tecnologia de saúde, de evidências. Há vários bancos de dados sobre os quais estamos trabalhando hoje e vale a pena mencionar, na apresentação da Thais, ela também mencionou outra das contribuições feitas pelo EH como departamento, também sobre infodemia, e também gostaria de comentar que há outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo departamento, por exemplo, o trabalho nesse grupo criado pela OMS relacionado com infodemia, a participação neste grande evento
que vai ser um dos webinars, foi um dos maiores webinars com 3.500 pessoas, organizado pela OMS, e também estamos trabalhando no início de uma rede na região sobre infodemia e também num teste de conceito para implementar um centro relacionado com este assunto. E vou terminar, Suzana, já para passar a palavra a você, fazendo uma divulgação da nossa revista da Organização Pan-Americana da Saúde, que lançou um número especial sobre infodemia e que a convocação está aberta até 30 de novembro. Esperamos que apareçam muitos trabalhos relacionados com esse tema, sobretudo agora que estamos tratando tudo relacionado com o trabalho do CLAP. Eu vou parar então agora e passar a palavra a Suzana para que você faça o encerramento. Uma vez mais, BIREMI, todo o departamento de NH se unem ao CLAP no seu 50º aniversário. Muito obrigada, muito obrigada pelas sempre generosas participações. As apresentações de hoje foram fantásticas, nós tivemos 4 excelentes apresentações, do Rodolfo, Ernesto, da Lilian e da Thaís, e acho que abordamos um assunto que é uma preocupação de todos, que é como obter as melhores informações. Nos preocupa como pessoas que queremos saber mais sobre as vacinas, sobre as pesquisas. É uma preocupação de qualquer profissional da saúde e principalmente também o público. Este seminário vai estar na web da PAU, na nossa web, e todos vão poder vê-lo novamente. Peço que todos os participantes liguem as suas câmeras e vamos agradecer novamente a todos. Vamos tirar uma foto geral e quero agradecer a todos os que estão por trás da cena, e são todas mulheres tradutoras, aqueles que estão fazendo todo o trabalho técnico, de conexão, e principalmente Thaís e Ana aqui da CLAP coordenaram com toda a equipe, Diego também. Estamos muito contentes de comemorar os 50 anos do CLAP, que é uma referência em toda a região para a informação. E tínhamos que fazer este seminário, tínhamos que ter este webinar, porque nos procuram pela qualidade da informação. Então era necessário discutir como fazemos para fazer com que obtemos a forma com que obtemos as informações que sempre fornecemos. Muito obrigado a todos, muito obrigada a todos e a todas. Vamos terminar este webinar com um momento especial. Não sei se vocês perceberam, vários de nós estamos usando a cor laranja porque hoje é o Dia Mundial pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Uma questão muito importante que, infelizmente, foi agravada pela pandemia. Vamos continuar lutando, então, para que as mulheres vivam sem violência e que tenham direitos sexuais e reprodutivos. Muito obrigada a todos. Continuamos, então, no próximo dia 9 de dezembro, com um seminário sobre informações do sistema informático perinatal. Muito obrigada a todas e todos. Terminamos aqui.